Estamos de volta e agora para o nosso momento reflexivo. Pois é, se Jesus parasse diante de você e perguntasse quem as pessoas dizem que eu sou, que resposta você daria? Como que você definiria Jesus, hein? Para pensar sobre isso, viu? Porque no Evangelho de hoje nós vamos ver que Jesus fez esta pergunta para os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele bem de perto. E vamos saber então o que eles responderam. Dom Valmor traz uma ótima reflexão sobre este assunto para todos nós. Vamos conferir. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Inspira-nos a presença amorosa da amada Mãe Maria, nossa mãe, discípula exemplar, na proclamação da palavra, tarefa de todos nós, sempre em todo lugar, e, sobretudo, uma acolhida amorosa desta palavra, para que o nosso coração, deixando a palavra ecoar lá no seu fundo, nós possamos de verdade modular o nosso coração com o coração de nosso Deus. Hoje, a palavra de Deus nos traz a resposta de Pedro à pergunta que Jesus faz. Tu és o Messias. É como nós somos chamados não só a dizer, mas compreendendo a viver de verdade que Ele é o Messias Salvador do mundo, nosso Redentor. Jesus até lhes proíbe severamente de falar a alguém a esse respeito. Por isso começou a ensinar a eles, para que compreendam não apenas um sentido triunfalista, mas um sentido real da oferta que o Senhor faz. Começa a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele dizia isso abertamente, porque é isso que somos chamados a compreender. Aqui ilumino essa compreensão nossa, que é um enorme desafio existencial e espiritual a nós, dos sermões de São Cesário de Arles, bispo, quando ele comenta: nosso Senhor e Salvador não só disse, renuncie a si mesmo, mas acrescentou, tome sua cruz e siga-me. Que significa tome a sua cruz? Suporta todo o sofrimento e assim me seguirás. Quando tiveres começado a seguir a minha lei e os meus preceitos, enfrentarás muitas contradições, terás muitos opositores, encontrarás não só os que escarnecem, mas também os que perseguem. E isso não se dará apenas, diz o Senhor, entre os pagãos, mas também entre os que parecem estar na igreja com o corpo, mas estão fora pela malícia de suas obras. Só se gloriam com o nome de cristãos, mas perseguem continuamente os bons fiéis. Portanto, se queres seguir a Cristo, não demores em carregar tua cruz. Suporta os maus e não te deixes abalar. Se queremos cumprir a palavra do Senhor, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, esforcemo-nos por praticar com o auxílio de Deus o que disse o apóstolo Paulo. Tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. É ele escrevendo a Timóteo. Pois se não compreendemos que desejamos enriquecer ao buscar os bens terrenos mais do que o necessário, caímos nas tentações e nas ciladas, que mergulham os homens nas ruínas e na perdição. Digne-se o Senhor proteger-nos, libertando-nos de semelhante tentação, Ele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo por todos os séculos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou à parte Jesus e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Amado e amada de Deus, a nossa mentalidade formada de valores, ou de contravalores, ou de modos de a gente compreender
nos coloca na direção do amor ou na contramão dele. Por isso, essa pergunta de Jesus é pertinente para os discípulos, porque a nossa compreensão nos faz escolher, nos faz fazer, nos faz deixar de fazer, ou nos faz ser omissos em muitas coisas, numa tarefa enorme que todos nós temos de construir uma sociedade mais justa e solidária. Por isso, Jesus, no caminho, na nossa vida, nas circunstâncias concretas de nossa vida, que ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Saber responder quem ele é fundamental. É fundamental saber responder quem ele é, exatamente porque a compreensão de quem ele é determina o caminho de nossas escolhas e a qualidade do nosso testemunho. Uns dizem, informam eles, que é João Batista, Elias ou algum dos profetas, mas ele pergunta diretamente: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é a nossa: tu és o Messias, ele é o Messias. Jesus proíbe severamente de falar a alguém a seu respeito, mas ajuda-os a compreender de fato a sua messianidade. A sua messianidade vem exatamente da sua obediência ao Pai, da sua condição de filho do homem que vai sofrer muito, ser rejeitado por anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Pedro não compreendeu porque exatamente a messianidade do Senhor passa por sua oferta e supõe, portanto, o sacrifício e priorizar aquilo que de verdade conta. Por isso, Pedro tem a pretensão humana de tomar Jesus à parte e repreendê-lo. E Jesus volta-se para ele para mostrar que a sua postura não é, na verdade, a postura de quem compreende e traduz com gestos aquilo que de verdade ele deve ser. Por isso diz: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Esse é o nosso grande desafio. Corremos diariamente, em todas as circunstâncias, esse risco de nos afastarmos da verdade, consequentemente do bem. Precisamos fazer de nossa interioridade, portanto, uma fonte perene de sabedoria, como nos aponta nos comentários sobre o Salmo Santo Ambrósio, bispo, quando ele diz: esteja sempre em nosso coração e em nossos lábios a meditação da sabedoria. Proclame a nossa língua o direito e a lei de Deus more em nosso coração. Supliquemos a graça de sermos assim, pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.
nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, depois dessa bênção especial do Dom Valmor. Você pode acompanhar tudo do nosso programa lá no Instagram, @manhãdapiedade é o endereço, viu? Bom, e agora eu vou deixar vocês com as imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. Convido você a participar, a contribuir com essa construção, viu? Basta você ligar no 3269-3100 e ajudar nessa obra de amor. Na sequência, quem faz companhia para vocês é o nosso querido Acirantão. Eu volto amanhã, sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.